Caríssimos irmãos e irmãs, vamos conversar mais uma vez. Desta feita, eu converso atendendo a outra pessoa que está se conectando conosco e me pediu para falar um pouquinho sobre um tema. A última vez foi sobre a palavra amor, em grego, seus significados, na Bíblia, na teologia católica. Agora, pediram para falar sobre o pecado. Antes de falar, peçamos ao Espírito Santo a luz. Ele nos deu o dom da ciência e da inteligência. O dom de saber e saber com profundidade, intelligere dentro inteligência. E o dom da sabedoria, saborear as coisas boas e bonitas de Deus. Que Nossa Senhora, que foi concebida sem nenhuma mancha de pecado, que nunca pecou, ela, a Imaculada, nos ajuda a compreender um pouquinho da temática que vamos agora abordar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, não me agrada muito falar sobre pecado, não me é muito agradável. Eu não gosto de pecado. Por isso, não gosto de estar falando sobre ele. É um tema que não me é muito agradável. Mas é necessário falar. Primeiro, porque todos nós somos pecadores. O pecado é inerente à nossa natureza. Nascemos no pecado. Salmo 50. Minha mãe me concebeu no pecado. Minha mãe me concebeu no pecado. Então, nós somos concebidos no pecado. Então, é inerente à nossa natureza. Por outro lado, é também inerente à nossa fé, que nos fala tanto do pecado e depois das virtudes, do não pecar, da salvação. E as pessoas me perguntaram se eu podia dizer uma palavrinha. Veja bem, eu não vou aqui abordar o tema de uma maneira de aula teológica, nem também de moral, teológica dogmática, teológica moral. Mas vou atender a pessoa que me pediu de uma maneira simples, traduzindo toda a doutrina católica, teológica, em palavras simples, para que todos possam compreender. Não adianta aqui dar aula de teologia moral e depois ninguém compreender. Vamos falar de uma temática de moral, teologia moral, mas de uma maneira bem simples. Em primeiro lugar, o que é o pecado? Caríssimos irmãos, na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 4, ele diz que pecado é uma transgressão à lei de Deus. É uma ofensa à lei de Deus, é o não cumprimento da lei de Deus. Santo Agostinho diz assim: pecado é uma palavra, é um ato, é um desejo contrários à lei eterna. Veja bem, palavra, ações, desejos contrários à lei eterna. Que lei eterna é essa? A lei expressa na lei natural. Todos nós conhecemos a lei natural. Sabemos que matar é errado, que roubar é errado. Sabemos disso. Todos nascemos e nos criamos nessa concepção, nessa ideia natural. Não é preciso dizer não. Não é preciso ninguém nos ensinar que matar está errado. Nós sabemos disso. A maior prova é que não queremos que alguém nos mate. E vemos as condenações aos assassinos.
Lei eterna expressa também os 10 mandamentos. A lei de Deus expressa os 10 mandamentos. A lei eterna que é expressa nos mandamentos da igreja. Portanto, a lei eterna de Deus expressa, eu diria assim, na natureza. Mas falando de uma maneira mais simples, eu diria que o pecado é um ato mau, por sua natureza. É o abuso que o homem pratica contra a sua liberdade, ou melhor, na sua liberdade, contra a lei do Senhor. Ou, de uma maneira muito simples, que eu gosto de dizer para as crianças, o pecado é um tapa no rosto de Deus. Um tapa. É uma cusparada na face de Deus. Um pecado, para se entender melhor, de uma maneira bem simples, é um espinho na cabeça de Deus, da cabeça de Jesus. Gosto também de usar para crianças, para jovens, a expressão pecado é uma interrupção do amor. É um golpe no amor, é um corte no amor. E pode ser leve, você dá um cortezinho bem leve, uma coisa grave, não sai nem sangue. Ou então um ferimento grave, pode ser até mortal. Você corta, você interrompe o seu amor com Deus, com os homens, com a natureza. Ali é o pecado. De uma maneira mais leve, como eu disse, ou de uma maneira grave. Vamos dar para você entender. Falei há pouco da lei da igreja, dos mandamentos. Você sabe que ir à missa de domingo é uma obrigação. Você não vai. Mas não vai porque não quer, está com preguiça, porque não está com vontade. Então você comete uma interrupção na ligação com Deus, no seu amor com Deus, no culto para Deus, de uma maneira grave, que ofendeu o mandamento. Por isso São João dizia que o pecado é a transgressão à lei do Senhor, aos mandamentos do Senhor. Agora, se por exemplo você faz uma coisa mais simples, diz um xistezinho de brincadeira com alguém, sem maldade, o outro fica um pouco ofendido, mas não foi sua intenção, foi maldade. Então você interrompeu um pouquinho o amor, a caridade, de uma maneira mais leve. E você, de uma maneira também mais simples, pode reatar. Da mesma maneira que é grave a interrupção, que é leve a interrupção, da mesma maneira é grave, é complicado ou é leve a maneira de reforçar, de reatar esse amor com Deus, com os irmãos, com a natureza, com tudo. Caríssimos irmãos, a gravidade do pecado pode ser considerada, pode ser vista na cruz. Repare, Jesus na cruz está reduzido a nada. É uma quenose, ou seja, um aniquilamento de Deus. Jesus está reduzido a nada. Quem diria, meus irmãos, quem diria, olhando para a cruz, se não tivesse fé, como Maria tinha, e Jesus ali estava crucificado. Olhando para aquele Jesus, quem diria que era um Deus? Estava sendo crucificado. Quem diria? Caríssimos irmãos e irmãs, olhem para a cruz. Vejam em que estado Jesus chegou no Calvário. Depois de uma noite de sofrimento moral, psicológico, físico, tudo, espiritual, Jesus chega arrasado, quebrado, desmantelado na alma e no corpo.
e ainda por cima crucificado. Pai, por que me abandonaste? Fala a natureza humana de Jesus. Por que me abandonaste? Porque eu estou nessa situação, por amor. Por isso, Pai, eu entrego meu espírito nas tuas mãos. Por isso, Pai, eu peço perdão para os que praticaram esse ato tão degradante. Eu peço perdão, porque eles não sabem a gravidade do que fizeram. E tudo aquilo foi feito, aceito por Jesus, feito pelos homens, aceito por Jesus, predito nas Escrituras, por causa do nosso pecado. Do tempo de Jesus e de hoje, e dos séculos futuros. Cada pecado é como que uma lança furando o coração de Jesus. É um espinho entrando na cabeça de Jesus. Quando eu digo Jesus, eu falo da natureza humana, mas também da natureza divina, de Deus. É uma ofensa de Deus. Caríssimos irmãos, o pecado é tão grave que provocou o assassinato de um Deus. Entendamos agora um pouquinho mais o pecado. Primeiro, chamamos de variedade de pecados. Pode ser pecado contra Deus diretamente. Eu falei no instante, você não faz o culto devido a Deus. Pecado contra o próximo, um assassinato, uma calúnia, uma maldade contra o seu irmão, que prejudica ou seriamente, levemente ou seriamente. Mas Jesus fala que quando a gente diz uma palavra, às vezes simples contra o irmão, é um pecado muito sério. Ou então um pecado contra nós mesmos. Por exemplo, quando desrespeitamos o nosso corpo, templo de Deus, sacrário da Trindade. Então nós estamos cometendo um pecado contra nós mesmos. Mas existem outros tipos de pecado. Por exemplo, pecado de pensamentos. Pecado, como Santo Agostinho lembrou, por desejos. Jesus, no Evangelho de Marcos, diz que o pecado de desejo é como se fosse nem ato. Você deseja a mulher do próximo, você está cometendo um pecado. É grave. Está lá entre os mandamentos da lei de Deus. Isso serve também para a mulher, desejar o homem da próxima. Pecado de pensamento, pecado de desejos, pecado de palavras. A nossa língua, que muitas vezes recebe o Espírito Santo, recebe a Trindade, recebe o corpo de Deus, recebendo o corpo de Deus, está recebendo também a pessoa divina de Jesus e com ela o Pai e o Espírito Santo. Essa língua muitas vezes é usada para cometer pecados. Blasfêmia contra Deus, calúnia contra o irmão. O pecado pode ser de ação, você fazer, de ato. Você atira em alguém, rouba de alguém, você calunia alguém, você falta respeito a Deus, nosso Senhor, é uma ação. Ou ação de omissão. Você deixa de praticar aquilo que você tem que fazer. É um dever para com Deus, para com o irmão, para com a natureza. Você deixa. Eu falei há pouco, você não vai à missa porque não quer a missa domingo. A missa é dia santo. Então você é um pecado de omissão. Você omite de ajudar o irmão que está precisando muito. Você pode, mas não quer. É um pecado grave de omissão, ou um pecado leve, é uma coisa simples. Então, pensamentos, desejos, palavras, ações, omissões. Contra Deus, contra o próximo, contra nós mesmos.
Eu falo, posso dizer, contra tudo, contra a natureza. A natureza é obra de Deus. Você estraga a natureza, você está pecando. Não é só um crime civil, é um pecado contra Deus, nosso Senhor. Caríssimo, a repetição dos pecados gera muitas vezes vício, ou vícios, que são hábitos perversos, hábitos maus, como aparece, por exemplo, nos chamados 7 pecados capitais. Você se torna uma pessoa soberba, se torna uma pessoa avarenta, não abre a mão de jeito nenhum para nada, nem para a sua igreja, nem para o seu irmão, está precisando de você. A inveja é um vício, você se acostuma a desejar as coisas dos outros. A ira, você não é capaz de se controlar, de vez em quando está tendo crises aí, surtos de raiva, de ódio, a luxúria. Você começa, daqui a pouco você está cometendo pecados todo dia, toda hora, contra a sua pureza, contra a castidade, contra o seu corpo. A gula, tanta gente morrendo de fome e você come sem parar, insaciável. É um vício mau, é um hábito perverso. A preguiça, sétimo pecado capital. Você não tem coragem para nada, nem para fazer as coisas boas. E essa preguiça vai aumentando, daqui a pouco você é um preguiçoso. Caríssimo, gostaria de lembrar, falando desse tipo de pecado, variedade, sobre a responsabilidade pelos pecados. Veja bem, eu sou responsável pelos meus pecados, mas sou responsável também pelos pecados dos outros. Quando eu colaboro ou provoco, ou não ajudo. Por exemplo, alguém que quer provocar um aborto, e eu ajudo essa pessoa, indicando onde, como, com que. Eu estou colaborando para um pecado gravíssimo. O aborto é um pecado tão grave que a absolvição, o perdão, é reservada ao Papa. Mas o Papa dá esse perdão, esse poder a todos os bispos. E, em geral, os bispos dão aos párocos, né, para poder exercer a confissão, o perdão desse pecado. Mas comete um pecado gravíssimo de aborto quem cometeu o aborto e quem colaborou, quem ajudou, quem ajudou, fez o aborto, ou ajudou de alguma maneira. Você pode também ser responsável pelo pecado dos outros quando você provoca. Outra maneira de vestir das moças, que daqui um dia vão andar nuas pela rua. Provoca muitas vezes os homens. Resultado, eu sou responsável. A falta de modéstia, a falta de seriedade, mas não é só na parte sexual, não. Você provoca o outro, por exemplo, você faz parte de um trabalho e tem vários companheiros, companheiras, e começa a provocar para que eles se revoltem, para que eles roubem, para que eles pratiquem certos atos indecentes, desonestos no seu trabalho, na sua profissão. Então você está levando isso ao pecado. Nós vemos muitas pessoas, aparecem na televisão, que estão com um grupo preparando a droga. Todos são responsáveis. Um pecado de todos. Ou então, preparando falsificação de documentos,
todos estão participando do pecado. Então, caríssimos irmãos e irmãs, o pecado é uma coisa muito séria. E eu vou parar por aqui, mas vou continuar ainda em outro vídeo, porque eu não quero ficar muito longo. Eu vou falar ainda sobre a categoria dos pecados, vou falar ainda sobre as condições para haver pecado. Isso é muito importante, para evitar aquilo de você pensar que tudo é pecado. Não. Não. Você pode cometer uma ação grave, ser até punido civilmente, mas não foi pecado, porque não houve aquelas condições de pecado. Vamos ver numa próxima vez. Por hoje, lembre-se, defini, conceituei o pecado, falei da variedade dos pecados, da maldade do pecado e da responsabilidade do pecado. Em suma, pecado, seja ele qual for, é pecado. É coisa séria. Repito aquilo que eu digo para as crianças: é uma cusparada no rosto de Deus, é uma flechada no coração de Jesus. Amém.